Eu pedi um apelo, pedi ajuda pela minha neta, pequena Sky, que tem problemas, que nasceu de 5 meses e pouco. Então a gente está pedindo ajuda. Fez uma vaquinha online para ela fazer, para comprar a cadeirinha que vai no carro, uma cadeirinha que ela tem para a postura dela para sentar a cadeira, para ter a melhor qualidade de vida. Ela é uma menina sorridente e quando ela vê as outras crianças, ela quer saber correr, andar, mas não consegue. Ela não fala, não senta e não anda. Então, pessoal de Mococa, eu agradeço. Eu fiz esse apelo lá na TV Direta, pedindo ajuda, essa vaquinha online. No total, a gente precisa arrecadar R$ 70.000. Por quê? Tem que comprar o carrinho dela para ela sentar, para ela ter uma qualidade de vida, para sentar melhor, para ir andar, passear em algum lugar. E como conseguiu 5.000, já deu de entrada. Enquanto não acabar esses 20.000, não entrega o carrinho, nem pagando a prestação. Pode pagar 1.000 por mês, 500 por mês, enquanto não terminar, não entrega. Então o tempo vai passando, a criança vai crescendo, entendeu? E os 50.000 que a gente está precisando para levar para São Paulo, e tem um médico que vai fazer um exame nela, bem na cabeça, eu nem sei explicar direito o que é. Então, cada sessão é R$ 10.000. Então, ela precisa de 5 meses com esse tratamento. Então, a gente não tem como... Eu sou viúva, não sou viúva, não recebo pensão, porque foi separada, essas coisas e outras. Aí a gente está pedindo ajuda. Os irmãos ajudam um pouquinho, foi ajudado um pouquinho, como ela comprou o carrinho, ela comprou a cadeirinha, ela teve que ir para Santos, levar ela para fazer os exames, bastante tipo de exame. Ela está pelo SUS fazendo pedaló para falar. Fazendo um exame lá para ela conseguir voltar a falar fono. Faz fono para ela conseguir falar e põe também um aparelhinho, que ela teve que comprar um aparelhinho também, que a gente deu uma ajuda, que custou muito caro, para poder dar os passinhos lá também, que eu já fui lá, vi onde ela foi fazer. Tem várias crianças também, mas a Sky precisa andar depressa com esse problema dela, porque se ficar parado, vai estabilizar. Ela não está ganhando nada do governo, ainda por enquanto nada, não está recebendo nada. E ela foi levada para o médico fazer um exame nela. O médico falou assim que ela tem capacidade de chegar a falar um dia, andar e sentar. Eu tô vendo a avó falar emocionada, né, com palavras simples, que não entende muito do diagnóstico, mas está tentando explicar o que está acontecendo. Eu entendi que você quer que a sua neta tenha uma vida normal, né? E vocês estão correndo contra o tempo para que isso possa acontecer. Você quer vê-la correndo até você. Correndo até a mim, né? Porque se esperar muito tempo, não vai acontecer. A pessoa vai incomodando, vai ficando, né? Não tem como. Então, eu estou pedindo ajuda, já fiz a vaquinha, ela vai contar a história dela direito para você, o que é que vai fazer. E eu conto com a ajuda de todo mundo aqui de Mococa, porque a gente também ajuda também quem precisa de pouquinho. Agradeço todo mundo se ajudar. Oi, eu sou a Daiane. Essa é a Sky, mãe da Sky, né? Eu sou o Derek e... pai da Sky. Nós moramos em Praia Grande, tá? E a Sky tem 3 anos. Ela tem diagnóstico de paralisia cerebral. E nós estamos aqui para pedir ajuda, para fazer uma vaquinha, para comprar um carrinho, né, que ela precisa, ortopédico, e com os gastos de fisioterapia também que ela precisa, e tratamento, para ela conseguir andar, segurar o tronco e se desenvolver melhor, né? Porque uma criança com esse diagnóstico, ela precisa de muito tratamento, precisa de muito equipamento para conseguir levar uma vida mais próxima do normal possível. E quando foi que vocês descobriram, né? Quando que veio esse diagnóstico? Ela ainda era um bebê? Então, quando a Sky nasceu, ela já nasceu de um quadro, assim, de uma prematuridade, né? A gente descobriu a gravidez de maneira tardia e ela nasceu muito antes do previsto, né? Então, ela nasceu com 31 semanas, com 1 quilo só. Então, com toda aquela condição, já havia uma previsibilidade que poderia ter algo.
mas a gente não sabia de fato que era. E aí a gente foi descobrir o quê? 8 meses depois, né? De fato, tinha mais ou menos. ter um diagnóstico de fato foi por volta de 8 meses depois, quando a gente fez uma ressonância nela, e aí a neuropediatra de fato deu o resultado, né? Mas ela já havia nos alertando com alguns exames que ela havia fazendo, exames físicos, né? Que ela fazia, e ela já via um atraso na resposta, e aí ela já vinha trabalhando com a gente, assim, que poderia ter algo, e depois foi só a confirmação. A confirmação do exame. Aí, a partir daí, a gente iniciou fisioterapia. A Sky, ela faz fisioterapia desde quando ela tinha 1 ano e pouquinho. Então, a gente faz fisioterapia sempre com SUS. Sempre fazendo dentro da área do SUS, que tem uma fisioterapia muito boa, porém é uma fisioterapia tradicional. Hoje a Sky tem 3 anos e ela ainda não sustenta o tronco, então é uma terapia tradicional, porém muito lenta, né? Devagar, são poucas sessões na semana, e isso demora mais para ter o resultado na criança, não que não tenha, mas demora muito mais. Por isso que a gente está buscando outras formas de terapias que não tradicionais, para também ajudar essa questão da mobilidade dela, da saúde dela. E assim, quando se trata de terapias, fisioterapia no geral, o céu é meio que o limite, assim, né, de gastos. Então, tanto na questão de equipamentos, de diversas terapias, novas terapias que existem. Então, hoje a gente busca pelo menos fazer o mínimo para ela, de acordo com o que a gente consegue, de acordo com, né, a gente está sempre tentando alguma campanha online, no digital, para conseguir fazer o mínimo. Então, hoje a gente tem uma necessidade muito grande, assim, do carrinho ortopédico para ela. Acho que é o nosso principal foco agora no momento. E também das terapias, né, que a gente quer fazer. Como que chama a terapia? O método chama CME. É um método que foi criado no Chile, e ele usa da gravidade do corpo para o cérebro entender que precisa fazer aquela força. São tratamentos com valores onerosos, né, que pesam o bolso. Sim, os valores são muito altos. O carrinho ortopédico, por exemplo, que é uma cadeira de rodas, só que ele tem mais... Tem uma infraestrutura melhor e dura mais tempo também com a criança. Ele se adapta com o tempo também. Ele custa em torno de 20 mil. Entendeu? 20, é o que a gente mil, conseguiu, né? Porque a gente conseguiu 20 mil. E assim, toda essa tecnologia, o Brasil ainda é um pouco atrasado com tudo isso. Então, a maioria dessas tecnologias, elas vêm de fora e muito da Europa, porque a Europa é referência quando se trata de fisioterapia. Então, por exemplo, esse carrinho é um carrinho que existem algumas marcas, mas todas elas vêm acho que todas elas não, mas a maioria vem da Alemanha ou de algum lugar da Europa. E aí, além de ser um produto caro, tem toda essa taxação, tudo que encarece o produto, né? A logística para trazer, a taxação e tudo mais. E por isso acaba saindo tudo muito, muito mais caro do que o comum. É que eu ia perguntar, tô vendo que ela tá toda agitada, ela permanece o tempo inteiro no colo, ela não tem a mobilidade de se locomover sozinha. Sozinha não. Ela precisa de ajuda para se locomover hoje. A coluna ela ainda não sustenta 100%. Então, e não anda. O carrinho é para deixar, o ortopédico é para deixar ela sentada na postura correta. Porque o colo e sentado, por exemplo, num sofá, a criança ela vai tendo deformidades, né? Não fica correto com a postura, não sustenta a coluna. Então, enquanto ela ainda não sustenta a coluna, o carrinho faria esse trabalho por ela. Não que ela vá ficar 100% do tempo no carrinho, mas ela precisa ficar sentada na maioria do tempo com a postura correta, entendeu? O que pode agravar o quadro ou vir a ter outras coisas devido a isso, a essa falta de recursos, da gente estar, às vezes, muito tempo com ela no colo e ela já tem uma condição que torna mais favorável para ela uma postura em C. Então ela tende a estar sempre com o corpinho bem curvado.
isso é algo que a gente tem que fazer uma correção de agora. E que, caso a gente não faça essa correção, isso vai se agravando e aí pode vir a trazer problemas para ela estruturais, problema de coluna, de quadril, escoliose, que é o que é mais normal. A terapia, no caso, o CME, que a gente também quer fazer, é para ajudar nesse momento com essa questão da coluna. Todo o nosso foco hoje de tratamento é pela sustentar a coluna, que é a primeira coisa que a criança aprende antes de andar, né? Que é a sustentação da coluna. A Sky hoje, a alegria dela é colocar ela em pé para andar, só que ela não consegue, porque ela não consegue sustentar a coluna. Né, E filha? hoje, para vocês conseguirem esses recursos, né? Como a gente está fazendo aí essa gravação para fazer pela população, vocês precisariam, né, de quanto em valor para essa vaquinha que vocês construíram? Hoje o nosso, vamos dizer que o nosso custo anual de terapias com ela, ele gira em torno de 50 mil, né? Mais ou menos. E aí... O carrinho... Outros custos que seriam os equipamentos, né? Hoje o foco é o carrinho, tá ali na faixa dos 20 mil, mas é algo que não vai ser um custo recorrente, porque uma vez que a gente tem o carrinho, ele vai durar ali até os 10 anos de idade dela. Aí nós conseguimos uma condição especial com essa fábrica do carrinho, né? Então nós conseguimos dar uma entrada de 5 mil. Nós conseguimos dar uma entrada de 5 mil no carrinho, e aí a gente precisa no valor total de 20. E a vaquinha hoje seria para a gente conseguir essa diferença dos 15 mil. Mais os 50 mil para fazer a terapia, que é anual dela, que todo ano precisa dessa terapia, que é o método CME, que a gente falou. E aí, fora isso, né, a gente acaba tendo gastos com... A gente acaba tendo gastos com outros equipamentos, que são, por exemplo, a goteira, que é a botinha ortopédica, que ela tem que receber uma atualização a cada 6, 8 meses, depende do crescimento dela. Banheira especial, porque assim, tudo para ela acaba tendo que ser diferente, né? Tendo que ser adaptado. Então, a gente vê uma banheira para uma criança que custa, sei lá, 300, 500 reais, para ela já custa na faixa dos 3 mil. Então, tudo acaba tendo um custo muito maior do que o comum. A cadeirinha do carro para ela ter uma cadeirinha adaptada por conta exatamente da coluna, para ela não fazer esse declínio da coluna para um lado e para o outro. Então, tudo tem um custo muito maior. E dificilmente a gente consegue isso sozinho, por isso que a gente está fazendo a vaquinha para conseguir ajuda, para conseguir atingir essas metas e comprar esses equipamentos, porque é tudo muito caro, o valor de investimento é muito alto, né? Na realidade, o investimento é muito alto. E aí, no caso, quem quiser participar dessa vaquinha, é só acessar a vaquinha, mas também, vamos lá, se tem alguma empresa que quiser fazer a doação, que de repente produz, né? Que quiser contribuir também, basta entrar em contato com vocês também, porque isso vai ajudar, né? Sim, com certeza. Claro. Hoje a gente tem um Instagram dela que a gente tenta alimentar, né? A gente pretende até fazer um trabalho mais forte aí agora, que lá no Instagram a gente está sempre atualizando o pessoal das terapias e tudo mais. Tem uma galera que acompanha. E a gente está sempre procurando atualizar. Agora a gente vai fazer tal exame, vai fazer isso, vai começar um tratamento específico X. Por exemplo, agora ela iniciou o tratamento faz 1 mês e meio, um tratamento com canabidiol, que ajuda com a espasticidade, que é um movimento involuntário que ela tem com as pernas, né? Muscular no geral, mas é nas pernas que ataca mais, e isso acaba atrapalhando até no sono. Então são pequenos detalhes que acabam tendo várias complicações, dificuldades no nosso dia a dia, e até para ela. Por exemplo, para ela dormir, a espasticidade tem horas que ela está dormindo e esse movimento involuntário acaba acordando ela. Então ela já não tem um sono uma qualidade tão boa devido a esses detalhes, sabe? Mas aí com alguns ajustes tem melhorado. Por exemplo, o canabidiol. E ela é pelo tempo, né, que vocês estão enfrentando agora. Porque vocês têm que, quanto mais rápido fazer tudo isso... E assim, uma vez que um casal recebe um diagnóstico desse para o filho,
acaba que a vida muda completamente. Porque, por exemplo, a nossa renda diminuiu pela metade, porque não teve como a Dai se manter no trabalho, né? Porque ela exige um cuidado ali 24 horas. Eu, hoje, consigo trabalhar de casa, então consigo estar sempre auxiliando. Mas também esse suporte acaba que ele ter que dar o suporte toda hora, para mim, também acaba influenciando no trabalho dele. Né, influenciando de uma forma ruim, porque ele também tem que sair do trabalho para ajudar, tem as terapias para levar, né, então a gente teve que meio que arrumar nosso tempo em prol dela. Acho que todo casal que tem uma filha atípica, um filho atípico tem que fazer isso, né? Exato, então além da nossa renda diminuir, o nosso tempo também diminuiu. E os custos aumentaram também, porque por mais que hoje a gente faça terapias da prefeitura e tudo mais, e hoje ela passa pelo Luci Montoro, que é uma referência aqui na região, que fica em Santos. No estado de São Paulo é uma referência, e fica em Santos. Só que pra gente, de onde a gente mora hoje, para Santos já é uma viagem. Então a gente leva 1 hora para chegar até essa terapia, e 1 hora para retornar. Então, isso tem custos de transporte também. Então, tem vários custos que acabam envolvendo, né, o cuidado com ela. E aí, com isso também, eu acabo acompanhando nas terapias sempre que eu posso. Então, eu tive que readaptar meu trabalho também para eu conseguir trabalhar de onde eu estiver, em alguns momentos. Certo. Basicamente então, é isso. Eu vou deixar, então, aqui, né, esse pedido para a população da região. Acredito que como eu falei mesmo para sua mãe, daí cada um ajudando um pouquinho, né? Olha só como o estado de São Paulo é grande. Vamos falar numa situação de estado. Falar um pouquinho, com certeza vai fazer muita diferença. E agora, sabendo que vocês têm também esse Instagram, né? Vou deixar aqui o endereço embaixo, que outras famílias também podem aprender no dia a dia, né, esses desafios. Eu acredito que tem aí uma dose muito maior de amor, de educação dos pais, quando tem uma criança atípica, né? Você sabe que vai ter que ficar muito mais, vai ter que amar muito mais. E é o primeiro filho de vocês, né? A primeira filha. Sim, a única filha. Única filha, né, Sky? E assim, uma coisa legal do Instagram em si é que a gente vê um movimento de pessoas que nos seguem por conta dela, né? Sim. E que muitas vezes a Sky vira inspiração para essas famílias, essas pessoas, até na questão às vezes, de um filho típico que a pessoa às vezes tá ali brigando, nossa, esse moleque não para, não sei o que, e pra gente isso é uma questão de felicidade, e as pessoas veem isso e falam, caramba, olha, esse ponto aqui eu fico brigando com uma coisa que é tão importante e tal. Então a gente vê que hoje a Skyzinha, ela se tornou assim também uma fonte de inspiração para outras pessoas, para outras famílias, e cada vez mais a gente quer trabalhar isso para que a nossa história também mude a vida de outras famílias.